Esse é o Senhor Jesus. Ele faz. Ele não precisa de muito para fazer um milagre acontecer. É a voz dele. Ele não precisa de uma grande estrutura de uma igreja. Ele precisa que a gente creia nele e a gente se posicione em oração. Amém? E é isso que a gente veio fazer aqui. Eu queria começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur. Eu sou casado com a Paulinha, aquela mulher mais linda do universo ali. Eu tenho os meus dois pequenos, o Davi e o Luca, que os dois estão lá. Glória a Deus, o Luca também ficou lá, gente. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui um pouco mais de 10 anos na Comunidade da Graça. Hoje estou servindo aqui com os jovens e adolescentes no Ministério do MAG, com um time incrível, uma seleção incrível de líderes, de supervisores. E tem sido um prazer fazer parte dessa família Comunidade da Graça aqui em São Bernardo do Campo. Amém? Eu não nasci num berço cristão, mas meus pais, quando se converteram, ainda era muito criança, bem pequeno mesmo. Então, desde sempre, praticamente, eu frequentei a igreja. E, desde pequeno, eu vivi coisas sobrenaturais. Desde pequeno, eu provei do poder de Deus muito cedo. Eu tinha uma bronquite asmática bem aguda, muito profunda mesmo. E eu ficava por várias vezes no hospital internado. E eu fui curado dessa enfermidade por uma oração através de um telefone. Então, eu não consigo colocar limite em uma fronteira para Deus, porque eu creio que o pastor, hoje ele foi estrategicamente lá para os Estados Unidos para acompanhar famílias, e eu creio que ele vai voltar colecionando muitos testemunhos, mas eu creio que se fosse da vontade de Deus e se estivesse nos planos dele, o Senhor ia usar o pastor aqui numa ligação e as pessoas seriam curadas lá, amém? E depois dessa oração eu não tive mais nenhum tipo de bronquite, principalmente dessa forma aguda assim. Eu era bem dependente de bombinha e tudo mais. E, enfim, eu fui curado nesse momento. E depois eu fui crescendo, fui me tornando adolescente. E com isso, nas vezes que eu fui frequentando a igreja, eu fui provando de um negócio chamado promessas. E várias vezes durante a minha vida, eu recebi algumas promessas específicas de pessoas distintas, de lugares diferentes, pessoas diferentes. Às vezes era um missionário que estava visitando a igreja, um pastor diferente, e eles falavam sempre a mesma coisa. Então, ali naquele momento, eu nunca duvidei, de nenhuma dessas promessas. Porém, na minha adolescência, eu me desviei e eu comecei a me afastar, tanto da frequência de igreja, mas também da presença de Deus. E junto com esse afastamento, eu também comecei a esquecer das minhas promessas. Eu nunca neguei a existência de Deus, nunca duvidei da existência dele, mas eu achava que em algum outro momento da minha vida eu ia me encontrar com ele, mas não era para mim naquele momento. E ali eu comecei a deixar para trás algumas promessas. E anos depois, eu cheguei aqui na Comunidade da Graça, eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Eu fui tratado, eu fui cuidado, eu fui acolhido. Foi onde eu fui encontrado pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E nunca mais eu consegui sair desse lugar, nunca mais eu consegui sair de perto da presença de Deus, porque eu vi literalmente todos os meus problemas internos, minhas emoções sendo curadas de uma maneira muito incrível. E aqui também foi quando essas promessas elas começaram a voltar, tanto com novas profecias, com novos encontros, com o Senhor falando comigo em momentos tanto no meu secreto, como em algum culto específico. E às vezes era só uma lembrança, ou alguém que realmente veio declarar isso sobre a minha vida. E hoje, nós estamos em uma terça que chama Profética. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, não sobre as minhas promessas, mas sobre as promessas que o Senhor coloca nas nossas vidas, e muitas vezes a gente começa a colocar isso em esquecimento, começa a duvidar, e por muitas vezes a gente começa a pensar, era coisa da minha cabeça,
acho que não era para mim, acho que essa promessa era para uma outra pessoa, eu acabei achando que era para mim, mas está muito distante. É impossível isso acontecer na minha vida. E eu queria dividir essa ministração em 3 etapas. E cada uma dessa etapa ela vai revelar uma pessoa da Trindade. E a etapa 1 é confie no tempo de Deus. Se você puder, abre comigo em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, ele é perfeito nos seus caminhos, no seu tempo. Lá atrás, na criação do mundo, ele poderia muito bem ter criado a criação inteira, o mundo inteiro, céu, terra, mar, animais, o homem, ele poderia ter feito isso em um dia só. Sim ou não? Ele tem poder para isso? Com certeza. Mas ele escolheu criar em 6 dias e descansar no 7º. Ele escolheu. Ali o Senhor já estava nos ensinando que tudo que é grandioso passa pela prova do tempo. Semana passada, inclusive, a Júlia compartilhou aqui um ditado, que eu também não concordo, que é um ditado que fala que Deus tarda, mas não falha, né? E não é bem assim, porque Ele não tarda e nem falha. O Senhor, Ele é preciso no seu tempo, Ele nunca erra. E a gente tem alguns exemplos na palavra que a gente pode trazer sobre Abraão e Sara. Abraão, ele recebe uma promessa, que era ser pai de multidões. Os anos se passam, Sara era estéril e, de fato, isso não acontecia. O Senhor, ele fez uma promessa para Abraão e para Sara. Ali estava, já tinha tido essa promessa, só que eles já eram avançados de idade e a palavra fala que Sara era estéril. Será que Deus não sabia disso quando Ele fez a promessa para eles? Eu tenho certeza que Ele sabia. Mas Deus não se importa com limitações físicas, Ele não se importa com o que é impossível. Se Ele quer fazer algo na sua vida e Ele te promete que isso vai acontecer, isso de fato vai acontecer. Só que o tempo foi passando e aquela ansiedade, né, que por muitas vezes nos toma a nossa vida, aquilo foi começando a mexer com esse casal, e aí eles tiveram uma ideia de tentar ajudar Deus, né? Porque provavelmente na cabeça deles eles pensaram, acho que Deus deve estar com alguns problemas aí e está esquecendo da minha promessa. Eu acho que ele não lembrava que eu era estéril, né? Então vamos ajudar a Deus, né? Eu pensando aqui, né? Imaginando. E aí eles decidem que Abraão teria um filho com Agar, que era serva de Sara, o que era um costume na época que era aceitável na sociedade. Era comum alguém que não podia ter filhos ter a sua serva, e a sua serva teria um filho por ela. Mas isso não fazia parte da realidade da promessa de Deus para eles. Deus não precisava dessa ajuda, e não era isso que o Senhor queria e planejava para eles. E aí, isso acarreta o quê? Quando eles fazem essa ajuda, né, eles têm essa decisão. Até hoje a gente colhe frutos dessa decisão, dessa ajudinha, guerras entre nações até hoje, que a gente agora está vendo até mais de perto, em internet, televisão, tudo, o que está acontecendo em guerras. E aí vamos abrir lá em Salmos 37:5. Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então aqui, entre a entrega e acontecer, existe um verbo aí, que é qual? Qual? Confiar. Ali tudo que faltava para eles tomarem essa decisão de ajudar a Deus foi a falta de confiança de fato. Eles não confiavam 100% que
Deus ele ia fazer e ele ia cumprir essa promessa. E aí eles tentaram tomar o controle de Deus. Queria abrir junto com vocês Gênesis 18, a gente vai ler do 10 ao 14. Gênesis 18, do 10 ao 14. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha e o Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aqui, novamente, o Senhor reforça essa promessa para Abraão e Sara. Mesmo ela rindo, nessa situação que de bate-pronto ali parecia impossível, o Senhor, ele mesmo assim, ele confirma. E dessa vez, ele ajuda aquele casal que estava ansioso, né? E ele dá, de fato, uma data. Né? Porque muitas vezes eu acredito que, às vezes, a gente fica meio duvidoso das nossas promessas, porque a gente não recebe uma data. Ah, mas Deus, você falou que ia restaurar minha família, mas quando? Porque o meu marido está cada vez mais distante. Você falou que ia me dar um filho, mas quando? Porque já está passando o tempo. Você falou que ia abrir uma porta de emprego, enfim. E aqui o Senhor reforça essa promessa sobre a vida deles. E se a gente ler lá em Gênesis 21, não precisa abrir, o Senhor de fato, ele entrega e eles recebem o filho da promessa. Então não importa quanto tempo passou, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas é no tempo dele. Aí a gente vai para a segunda etapa. Ame mais a Jesus do que a promessa. Amar mais a Jesus é fazer com o que Abraão ia fazer também. Abraão, ele recebe o filho dele e muitos anos depois, Deus pede para que ele fosse e sacrificasse Isaac. E ele simplesmente obedece. Ele fala: tá bom, esse era o filho que você me deu, que era o filho da promessa, que eu vou ser pai de multidões através dele. Mas tá bom, vou lá e vou cumprir o que você está fazendo. E ele estava disposto, e ali depois o Senhor, ele fala que não precisava mais, né? Mas ali a gente vê que Abraão, ele recebe essa promessa porque essa promessa não ia tomar o lugar de Deus na vida dele. Ele não era dependente disso para crer na bondade de Deus sobre ele. Deus, ele está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver para ele. E às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: não, mas eu amo Jesus. Nossa, como eu amo Jesus. Jesus é muito bom na minha vida, eu amo Jesus. Mas na primeira luta, na primeira espera longa, no primeiro não que a gente recebe de Deus, a gente começa a questionar se Ele realmente está andando perto da gente. Muitas vezes de fato, a gente gosta de Jesus. Jesus é um cara legal. Jesus, ele restaurou minha família, ele abriu uma porta de emprego, ele me deu um carro novo, ele, enfim, me curou. Às vezes a gente começa a se enganar com esse falso amor de um relacionamento raso com Jesus, e a gente se baseia o nosso amor em Jesus com coisas que a gente recebe. Eu queria ler João 14, do 12 ao 15 com vocês. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Promessa incrível, gente. Essa é uma promessa que é para todos nós.
nós vamos fazer obras maiores do que Cristo fez aqui na terra. Está disponível para nós essa promessa. Isso é algo que já é uma realidade das nossas vidas. Isso é palavra de Deus. É muito bom saber que algo impossível pode ser gerado através da nossa vida. Só que ali no final tem um segredo, que se a gente amar Ele, a gente vai guardar os mandamentos dEle. Então, guardar os mandamentos dEle, muitas vezes, é abrir mão de coisas que a gente gosta e vai contra esses mandamentos. É abrir mão de um conforto, de fazer algo mais, de ser um pouco mais intenso, de manter um relacionamento real com Ele. É sair da nossa zona de conforto. É precisar abrir mão, muitas vezes, de coisas que a gente gosta, porque fere o que o Senhor diz para nós. Vou fazer um exercício aqui bem rápido. São 5 segundos. Não é para falar com o seu irmão, é para você responder para você mesmo, tá? Responde aí dentro de você. Por que que você ama a Jesus? 1, 2, 3, 4, 5. Eu acredito que entre as respostas aqui pode ser que é porque Ele me deu uma família, porque Ele me deu um filho. Os que estão mais crentes vão falar porque Ele me salvou, porque Ele morreu na cruz por mim. E sim, isso é legítimo, de amor, de gratidão. A gente está correto em responder isso também. Mas eu vou, para quem é pai aqui vai me entender mais fácil. Se essa pergunta fosse feita para você, do porquê que você ama seu filho, por que você ama essa princesinha pequenininha, não tem motivo nenhum, você ama e ponto, acabou. Para a gente amar o nosso filho, ele não precisa ser bem-sucedido, ele não precisa ser alto, ele não precisa ser um bom jogador de futebol, ele não precisa cantar bem, ele não precisa fazer nada. Ele é o nosso filho, a gente ama ele e acabou. O amor que a gente precisa ter por Jesus, ele é incondicional. A gente não pode depender de algo, de alguma coisa que esteja ligado a Jesus para a gente, de fato, olhar para aquilo e falar, eu amo Jesus por conta disso. Não, é porque Ele é. Deus, Ele é amor. Assim como Ele nos amou, e lá atrás, quando Ele se entregou na cruz por nós, não tinha um contrato falando que o Arthur, em 2025, ele vai constituir uma família e eles vão falar, vão ir atrás de jovens perdidos e vão fazer isso. Não tinha. Quando Jesus morreu lá na cruz, Ele não tinha certeza nenhuma que eu ia acreditar nele, mas mesmo assim Ele fez isso por mim e fez isso por você. Pedro, ele teve uma promessa também. Mateus 16, 15. Do 15 ao 18. Mateus 16, do 15 ao 18. Diz assim: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Jesus aqui ele reconhece que Pedro recebeu a revelação do Pai, e ele profetiza sobre a vida de Pedro. Desde o início da caminhada de Pedro, então, ele já tinha uma promessa com Jesus, e ele caminhou durante todo esse tempo com Cristo. Só que depois que Jesus morre, e ele ressuscita, lá em João capítulo 21, também só para você anotar, não precisa abrir, existe um diálogo muito conhecido entre Jesus e Pedro. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes nesse momento, e Jesus começa a falar com Pedro e começa a perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes.
E ele responde que sim, que amava Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo. Pedro, tu me amas? Aí ele responde, o Senhor sabe que eu amo. E ali, eu não vou entrar em raiz de palavra, mas existe uma diferença entre os amores, que é o amor filéu e o amor ágape. Mas aqui, ele responde a Jesus que ele amava, só que com limitações. Porque ali ele tinha uma sinceridade de coração que ele sabia o quanto que ele amava Jesus. E muitas vezes a gente não consegue fluir numa presença, numa intimidade com Cristo, porque a gente não consegue ser sincero com aquele que conhece verdadeiramente o nosso coração. O Senhor não precisa perguntar para mim e para você o quanto a gente o ama, mas Ele quer ouvir. E nesse momento Jesus ele pergunta para Pedro, e Pedro diz, Senhor, eu te amo, só que com as minhas limitações. Porque ele tinha negado a Jesus pouco tempo atrás, 3 vezes. Só que essa sinceridade de Pedro fez ele viver o que está escrito em Atos 2, que é o Pentecoste. Ele vive e ali depois ele começa a pregar. E esse mesmo amor limitado, como o meu amor, como o seu amor por Jesus, um amor limitado, com falhas, com erros, mas sincero. Ele faz isso com esse coração, ora, prega com intensidade e 3.000 almas são salvas. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, mas Ele não quer uma parte do nosso coração, Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele não quer uma hora da sua vida, Ele quer o seu dia inteiro. Ele não quer o seu domingo, a sua terça-noite, Ele quer todos os seus dias. Nós precisamos amar mais a Jesus do que as promessas. E etapa 3, a última parte. Sem a presença do Espírito Santo, não vale a pena. Jesus, Ele mandou o Consolador. Ele mandou o Espírito dEle habitar em nós. Ou seja, o próprio Deus que estás no céu, Jesus, o Deus vivo, todo-poderoso, o Espírito dEle habita dentro de mim e dentro de você. Eu acho que esse aleluia tinha que ser um pouco maior, porque vocês não estão entendendo. O próprio Deus, o Deus vivo, habita dentro de mim e dentro de você. Isso é um poder sobrenatural, é algo que nenhum outro lugar pode proporcionar na minha vida e na sua vida. Existe algo dentro de nós que pode curar qualquer coisa, que pode passar por qualquer coisa, que pode vir qualquer provação, mas existe algo dentro de nós que venceu a morte e nos garantiu uma vida eterna. E esse Espírito, ele precisa ser algo que a gente dependa muito dele. Eu lembro muito da história de Neemias, que Neemias ele se encontra com o rei, ele estava triste ali, e o rei pergunta o que aconteceu. Aí em Neemias 2, diz assim, que ele fala com o rei, olha, a cidade dos meus pais está sendo destruída, eu queria ir lá. Na verdade ele não fala, né? Ele só fala que a cidade estava sendo destruída, e aí o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Ou seja, ele estava lá, ele era um cara íntimo do rei, um cara próximo, um homem que tinha poder econômico, um poder político para resolver o problema dele. Ele estava triste por causa de um problema. Aí o cara que pode resolver esse problema para ele pergunta assim, o que você quer que eu faça? Pensa. Você está diante da pessoa que consegue resolver o seu problema. Ela pergunta para você, o que você quer que eu faça? A gente não pensa nem 2 vezes, a gente já fala, eu queria que você fizesse isso aqui. Mas não, Neemias nesse momento ele para, e antes de responder ao rei, ele para e ora. E pergunta qual que é a vontade do rei. Porque por muitas vezes a gente tem vontade de fazer algo, mas e se não é da vontade de Deus? Às vezes são coisas lícitas.
Às vezes não é relacionado a um pecado, mas não é a vontade de Deus. Não é essa pessoa certa que o Senhor separou para você casar. Às vezes você está diante de algo que é uma porta de emprego extraordinária, mas ela vai afastar você dos cultos de célula, de presença. Vai tomar todo o seu dia. E às vezes a gente não pergunta para Deus, a gente está lá, Deus, eu queria um emprego, o emprego está aqui, eu vou aceitar. Não. Neemias, ele vai e ora, e aí sim ele responde. A gente precisa viver assim, querer o que realmente Deus quer. Ser sensível à voz de Deus, para que a gente não coloque a presença dEle, o Espírito dEle, como algo opcional, algo que a gente só vai consultar de vez em quando, algo que a gente só vai orar quando a gente está num louvor mais bonito, com a banda X, quando for na banda do Mag. Não. A presença de Deus, ela precisa ser algo constante, a gente precisa ser dependente dela todos os dias. E nós, como igreja, como comunidade da graça aqui em São Bernardo, a gente vive essa realidade. A gente vive uma realidade que os cultos acabam, grupos ali atrás começam a conversar, ter o tempo de comunhão, que é muito bom, enquanto tem uma pessoa sendo curada de um câncer que está ferindo essa pessoa por 10 anos. As crianças correm enquanto doenças crônicas são curadas através de oração no final do culto. Essa é a nossa realidade, é o lugar onde você frequenta aqui, essa igreja, é exatamente isso. É uma igreja que conhece o poder de Deus, que vive isso, vive essa intensidade. Pessoas que são curadas de hérnia, são curadas de dor nas costas, são curadas de, seja uma unha encravada. Mas elas vêm aqui e elas são curadas. O que a gente não pode fazer é se acostumar a ponto da gente não celebrar isso. A gente precisa glorificar a Deus de uma dor de cabeça a um câncer, porque isso é favor de Deus, é bondade de Deus sobre nós. Nós não merecemos, mas a bondade de Deus repousa sobre nós, e por muitas vezes a gente sai daqui curado de coisas que a gente nem sabia que tinha. Lá em Êxodo, conta a história de um povo que foi liberto de escravidão, mais de 400 anos sendo escravos. E aí Moisés é enviado por Deus para que esse povo seja liberto. E aí depois eles são libertos de fato, e eles recebem uma promessa que Deus tinha uma terra prometida. Uma terra que emana leite e mel, um lugar maravilhoso. Olha, gente, vamos deixar de ser escravo e vamos para um lugar assim, olha, é um resort. Gente, se eu estou sendo escravo, me leva para qualquer lugar. Eu topo embaixo da ponte. Mas não, Deus, Ele é tão bom que fala, ó, eu reservei um resort para vocês aqui, uma terra maravilhosa. Vocês eram escravos, mas vocês são o meu povo. Eu vou colocar vocês no melhor lugar. E aí o Senhor, Ele libera isso, essa promessa para esse povo. E durante essa caminhada até a terra, eles começam a provar de coisas assim, sobrenaturais. Eu imagino, não sei, mas eu imagino que ninguém aqui viveu algo parecido com isso. Se viveu, glória a Deus, me conta depois. Mas vou contar algumas coisas, que depois tem a referência aqui, mas é só ler de Êxodo do capítulo 13 até o 17, que vai estar tudo lá. Mas eles viveram uma coluna de nuvem e fogo, abertura do Mar Vermelho, destruição do exército do Egito, águas amargas se tornarem águas doces, maná do céu, cordonizes para a carne, águas da rocha, entre outros, vitória contra Amaleque, com as mãos levantadas de Moisés. Gente, foram milagres extraordinários. Maná caindo do céu, ninguém passou necessidade, ninguém passou sufoco. O Senhor cuidou de tudo, ninguém passou frio, ninguém passou calor. O povo era com aquele povo. O Senhor era com aquele povo. Ele estava cuidando de tudo. Imagina,
Eu fiquei impressionado aqui de cordonizes para carne. Até churrasco o Senhor garantiu para todo mundo. Hoje, se é feriado, passou das 2, você esqueceu de comprar carne para o churrasco, é carne moída e olha lá, faz uma salsicha. Mas não, o Senhor, Ele via o que o povo estava querendo e Ele, como um bom pai, estava cuidando de tudo. E mesmo assim, um povo que viveu milagres assim extraordinários, milagres assim que poucas pessoas vão viver na vida, ainda mais essa quantidade. Eles mostravam ter um coração rebelde, endurecido. Eles tinham uma dificuldade assim enorme de confiar em Deus, de confiar na liderança de Moisés. E aí, mesmo com tantas provas de que Deus estava com eles, porque, gente, de verdade, como que a gente pode duvidar que Deus está conosco vivendo esse tipo de experiência sobrenatural? Às vezes a gente começa a colocar o povo do Egito como algo assim, nossa, como que ele não enxergou isso? Mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa aqui. O Senhor cuida de tudo, nos livra de tantas coisas, a gente só não repara. A gente acorda bem, a gente dorme bem, a gente vai para o nosso trabalho, onde milhares de pessoas são assaltadas, mortas todos os dias, o Senhor guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos. E às vezes a gente está perguntando, Deus, será que realmente eu e minha casa vamos servir ao Senhor? Quantas vezes o Senhor livrou o seu irmão, o seu filho, de uma morte que era certa? Existe uma promessa sobre nós. Vamos ler lá em Êxodo 33, do 1 ao 3. Depois de todo esse tempo que o povo muitas vezes se distanciava, né, de crer na promessa, dessa autoridade de Moisés, o Senhor, Ele dá uma direção para Moisés aqui no final. Êxodo 33, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, você e o povo que você tirou da terra do Egito, para a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a sua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de você e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, para que eu não destrua esse povo no caminho, porque é um povo de dura cerviz. Ou seja, Deus aqui, Ele está entregando a promessa a Moisés. O pessoal do louvor, se puder subir também aqui para me ajudar, por favor. Deus aqui, Ele entrega essa promessa mais uma vez para Moisés. Ele está mantendo essa promessa. Moisés aqui, ele tinha tudo. Ele tinha a promessa, ele tinha o destino, ele tinha o povo, ele tinha tudo. Pelo menos quase tudo. Se a gente continuar lendo, pular lá para o 33, do 11 ao 17. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que o teu povo pode contar com o teu favor, se não me acompanhares?
que mais poderá distinguir a mim, o teu povo, de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés aqui, ele estava com as promessas na mão. A promessa que ele tinha, o objetivo que ele tinha de levar o povo para a terra prometida. A gente está falando de muitos anos aqui. Ele estava com o resultado de todos esses anos de fidelidade da parte dele, de dedicação. Durante todo esse tempo, ele tinha um único objetivo e o Senhor estava entregando a ele esse objetivo. Você tem o povo vai te enxergar como líder. Você vai ter sucesso na sua liderança. Você vai ter o tão sonhado sonho que você tinha, a promessa que você tinha, aquilo que você tem pedido, clamado para mim. Moisés, chegou a sua vez. Não é isso que a gente quer ouvir? Lucas, chegou a sua vez. Henrique, chegou a sua vez. É isso que a gente quer ouvir. Chegou a sua hora, a promessa chegou, está aqui nas suas mãos. Só que faz o seguinte, fica com essa promessa, mas eu não vou não. Se não fores conosco, não nos envie. A gente pode estar onde for, no cargo mais alto que a gente poderia sonhar chegar. Se o Senhor não estiver conosco, não vai valer de nada. Não vai valer de nada a gente chegar onde tanto a gente sonha, mas a gente perder a presença dEle. Não vale de nada se o Senhor não estiver com a gente. A presença dEle, o Espírito Santo, dentro de nós, é o que nós temos de mais precioso. É o que a gente precisa ansiar todos os dias. Para finalizar, eu queria te convidar de pé, ficar de pé. Já estou finalizando aqui. Para concluir. Todos esses homens, eles receberam promessas. Todos esses homens, eles enfrentaram provas, passaram pelo tempo, demonstraram um amor genuíno, não abriram mão da presença, todos eles. Mas acima de tudo, existia uma característica que todos eles tinham, que é o que fez eles chegarem até a promessa. Eles viviam um relacionamento íntimo com o Senhor. Moisés falava como um amigo, face a face com Deus. Você já imaginou? Falar com Deus como a gente fala com o irmão, de forma audível. É a intimidade que vai nos sustentar a chegar na promessa, porque por muitas vezes os desafios vão vir, e se a gente não tiver com uma intimidade profunda, a gente não vai aguentar. É quando as dúvidas vão começar a surgir, é quando o nosso coração vai começar a esfriar. Sem intimidade, eles não iam chegar. É com a intimidade que a gente chega até a nossa promessa. Onde o tempo é preciso, o amor é incondicional e a presença é inegociável. É isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente precisa buscar.